É interessante perceber o quão difícil é a mudança do ser humano. O quão difícil é fazer com que uma pessoa mude, né? Ou, melhor dizendo, e corrigindo, o quanto é difícil a própria pessoa se melhorar, expandir a sua consciência. E isso aqui se aplica a todos nós, a todas as pessoas, né? Eu percebo na minha vida o quanto é difícil alterar uma forma mental, alterar esse comportamento, essa visão ser realmente expandida e ser transformada em atos. Mas o que mais me espanta não é isso, porque a pessoa mudar de verdade no seu íntimo é uma dificuldade que todos temos. O que me deixa mais espantado, o que realmente me preocupa, não é a dificuldade que existe para conseguirmos nos mudar, nos transformar. O que me espanta é que as pessoas fazem de tudo para não mudar. Elas buscam correr, elas evitam qualquer tipo de experiência que as levem um pouco fora de sua zona de conforto. Elas não querem mudar nada, absolutamente nada no seu comportamento. Elas não se perguntam a si mesmas sobre as coisas mais profundas. Elas visam evitar falar a todo custo daquilo que elas dizem, né? Em alguns momentos críticos, buscarem. E isso me deixa muito impressionado, porque eu, como todos os outros, eu sei o quanto difícil é mudar de verdade, né? Isso vai ser traduzido pela atitude, pelo comportamento que você tem nas várias situações da vida. E essa mudança que eu tenho feito vem sendo conseguida com um esforço muito grande. Existe a necessidade desse movimento espiritual. Você precisa, para mudar, fazer coisas que ninguém tem feito antes, né? Que nunca foram feitas antes por ninguém, que as pessoas não estejam fazendo o seu trabalho, que os seus colegas das suas rodas de conversa não praticam. E você tem que fazer isso não porque você quer criar uma novidade, mas isso vai vir como uma consequência de você estar seguindo sua consciência e sendo fiel à sua consciência. Daí você vai se destacar. Vai se destacar no sentido de estar fazendo algo que é muito, muito fora da curva dos grupos dos quais você participa. E isso lhe trará consequências, porque as coisas vão atritar muito mais. No começo, muios podem achar engraçado que você está tentando apresentar uma novidade que pode ser útil, mas se você realmente estiver a sério nessa busca, um monte de gente vai começar a dificultar sua vida, né? Ou ridicularizar ou te ignorar. Ou simplesmente não vão mais falar com você, vão se afastando aos poucos. Então essa é a consequência de uma pessoa que está começando a caminhada na vertical mística, né? Na vertical interior, na espiritualização, na visão mais profunda da realidade e vivenciando isso. E essa é a consequência, né? Isso é o que vai acontecer, é o destino inexorável, considerando a realidade desse mundo. Isso eu venho constatando de várias maneiras, né? Existem pessoas, né? Uma pessoa no trabalho que fala que é muito... se preocupa muito com essas questões profundas, é mais aberta e tal. E daí eu percebo, né? Eu percebo coisas muito interessantes, porque assim, se a pessoa é aberta a todas essas questões, ela deveria então querer buscar conversar mais com uma pessoa que tem essa visão profunda, né? Com uma pessoa como eu, né? Que tem interesse em implementar em vida, implementar em projetos de trabalho, do nível mais matéria aos mais altos, né? Que tem interesse em fazer coisas diferentes. Só que, no entanto, a pessoa nunca recorre, né?
Nunca envia mensagem por e-mail, não busca ligar, não busca conversar, e a desculpa é sempre a mesma, né? A vida tem muita coisa, muitas obrigações, etc, etc. Mas se a gente for ver a fundo, né, se essa pessoa for sincera consigo mesma, ela vai perceber que todas as coisas que ela reclama, porque tem muita atividade, não tem tempo para fazer isso, tem que prestar contas para aquilo, ela foi conduzindo sua vida para se colocar numa situação daquelas, né? Uma pessoa que agarra todas as comissões possíveis, participa de vários grupos de estudo para mudar o ambiente de trabalho, participa disso, daquilo, quer fazer pós-graduação, quer estudar língua, quer ter um monte de filho, quer ter um monte de contato, não quer perder contato social e tal. A pessoa se entope de coisa e não consegue gerenciar. Ela tem capacidade de absorver 20 unidades e ela coloca 80, 90, 150. Daí a coisa transborda, a pessoa espana. E daí a pessoa não consegue gerenciar as coisas. Em vez de pegar só 15 coisas, 18 no limite do seu absorvível, né, quantitativamente falando, e buscar se aprofundar nisso e reservar tempo livre para ter essas conversas ditas inúteis, né? Inúteis porque a pessoa fala muito que é maravilhoso, que é importante, mas na hora de dedicar tempo de sua vida, né, que é o que conta, a pessoa não reserva tempo algum. Então isso me deixa impressionado, né? Isso me deixa muito descrente na imensa maioria da humanidade, que vai ter que aprender pela dor. É impressionante, mas quando eu estou com essa pessoa sozinho, geralmente sou eu que começo a falar se a pessoa começa, né? Daí eu vou puxando o assunto, às vezes a pessoa consegue prestar um pouco de atenção no que eu falo, né? Mas quando tem uma outra pessoa já, né? Quando já tem um terceiro elemento, né? A pessoa nunca recorre a mim, né? Rarissimamente. Quer dizer, eu sou só uma presença lá para chancelar e concordar com os outros. A pessoa não tem paciência para escutar o que eu estou falando. Isso é uma coisa que eu percebo. Eu estou lá, a pessoa fala uma situação, daí eu, depois da pessoa falar 20, 15 minutos, né? Falou 500, 4.000 palavras, eu começo a desenvolver uma coisa, eu mal começo, a pessoa me corta, ou a pessoa não escuta. Quer dizer, que tipo de pessoa que busca Cristo, que busca seguir a lei de Deus, que quer que as coisas melhorem, que acha que o mundo é um absurdo, tal, que tipo de pessoa é essa, né? Que fala muito da coisa, mas não faz a prática, né? Não escuta, não presta atenção no que o outro está falando, na visão mais profunda. Isso é uma coisa que me deixa abismado. Então eu perco vontade de estar próximo, né? Mesmo que a pessoa seja simpática e fale, que busque, tal, mas na prática não busca mesmo, porque nunca me foi enviada uma mensagem. Em 8 anos, eu estou há 8 anos no lugar, nunca fui buscado, né? Eu muito busquei os outros buscando na tentativa de estabelecer um verdadeiro relacionamento, mas daí os poucos que se dizem que estão abertos para esse tipo de coisa, na hora do vamos ver, na prática, não revelam que não tem nenhum interesse, né? Então isso me levou a consolidar aquela visão que eu falei, né, das massas de bolinhas nesse nível. Tem uma bolinha destacada e uma bolinha que está um pouquinho de nada destacado da massa, anseia por uma coisa melhor, mas está sujeito à atração gravitacional dessa massa grande que está se chafurdando na lama. O termo é muito forte, é muito ofensivo para muitos, mas a gente tem que dizer a realidade. Quem está sintonizado já com esse novo mundo, não vai ver neste mundo atual coisas interessantes, né? As coisas vão até aparecer, né? Tem muitas coisas interessantes nesse mundo. Só que assim que você quiser pegar elas e tratá-las como coisas fascinantes, ou seja, traduzindo, né? Você vai se
aprofundar nelas, relacionar e buscar colocar em vida, né, dar vida às coisas, assim que você começa a fazer isso, as pessoas fogem de você. As pessoas fogem como o diabo foge da cruz. E as pessoas fazem isso de maneira muito sofisticada. Assim, as pessoas que são os pseudo pessoas evoluídas, né, tal, elas vão se afastando, né, curiosamente, e daí não falam mais nada, né? São pessoas cuja aproximação para as altas questões são tão tímidas que as colocam até numa situação mais desgraçada, né, mais culpada, melhor dizendo, do que pessoas que não admitem coisa a mais, mas pelo menos estão atuando coerente com o que eles veem o mundo, né? Então isso é muito decepcionante, né? Até tem termos, né, que eu acho que vem bem ao caso, isso é broxante, né? O Eduardo Marinho usou esse termo quando ele começou a fazer a faculdade de Direito, ele ainda acreditava que lá realmente, né, o pessoal, né, que estuda as teorias para a transformação da sociedade e tal, realmente são pessoas que iam conseguir transformar o mundo, porque eles iam se abrir, viu que não era isso, que era só uma orgia intelectual, masturbação intelectual, né, estava preso ao intelecto, e logo saiu, né, acho que fez 6 meses. Então ele falou, você vem todo animado com a coisa, né, e daí você vê que não tem nada lá. Então, o termo é bem apropriado porque ele é um termo que vai ser de fácil compreensão para todas as pessoas, né? Quando você vai ter uma relação, né, fazer amor com a sua amada, né, nós somos humanos, né? Então nós somos espírito, somos alma, somos corpo também, né? Então nós temos essa necessidade, a gente vai com aquela expectativa, né, de que vai ser bom, tal, vai tudo ocorrer conforme deve ocorrer. Daí não ocorre nada de acordo, um monte de interrupções, né? Toca o telefone, toca isso, a pessoa está pensando no trabalho, ou está pensando numa outra pessoa e tal. Daí a coisa, quem estava afim de ter essa relação a dois, a pessoa perdia o ânimo, né? E isso é o que acontece com muitas pessoas que estão nessa busca por um mundo melhor, que estão querendo realmente se relacionar com os outros. E daí a pessoa vê que os outros, até aqueles que falam que anseiam por um mundo melhor, na prática não fazem nada para isso. Só que eles põem vários vernizes humanísticos, né, pedagógicos, tal, e tudo mais para parecerem que são seres destacados, né? Tem um grupo das pedagogas que a gente trata o ser humano, tal, isso é importante. Tem um grupo do pessoal que estuda as altas filosofias. Mas se você for ver na prática, essas pessoas são tão ou mais deprimentes do que às vezes um torneiro, né? Mecânico, um fresador, um operário, um camponês, um simples professor, né, de ensino fundamental, ou um simples funcionário de uma empresa, né, uma secretária, um ajudante e tal. Daí você vai vendo que, na verdade, a questão primordial, essencial, não é essa questão do estudo, né? Não é essa questão da pessoa falar e às vezes conhecer um pouco, né, a teoria das coisas altas. A questão é você ter a coragem para você seguir o caminho, você buscar quem pode lhe acrescentar. Mas daí eu percebi, a pessoa simplesmente não consegue. Ela não consegue sair desse regime, né, miserável, que ela mesma admite ser, e ficar nessa alta atmosfera, que, diga-se de passagem, não é uma coisa de grande complexidade intelectual. É uma coisa de profundidade, vivencial. Então não existe desculpa, né, daquelas, é até interessante, mas é muito difícil. Como assim é muito difícil? Você tem doutorado, você tem estudos, você trabalha em empresa, você isso, aquilo, você publica. Como assim é muito difícil? Sinto muito. Eu não sou bobo, não. Essa desculpa não pega. Não pega. Inventa outra. A pessoa inventa falta de tempo, né? Daí eu falo, eu já tive a oportunidade de falar indiretamente,
Mas tudo o que acontece com a gente, nós mesmos fomos ao longo de vários anos nos direcionando para esse destino. A pessoa olha e não sabe o que falar, né? A pessoa vai conduzindo sua vida para ficar caindo em várias arapucas, que depois ela fica reclamando, né? E eu vejo que as pessoas estão taradas nisso. E a fuga que elas escolhem, a pseudo-fuga para sair disso, é fazer bolinho, chazinho, festinha, contar piadinha, ficar falando as mesmas coisas da mesma maneira, ficar sempre com as mesmas pessoas, ficar sempre com os mesmos pensamentos. E a vida não anda, né? Eu, por exemplo, estou aplicando metodologias de ensino, né, de avaliação e métodos de dar aula que deveriam ser assim buscados, né? Deveria ter colegas conversando comigo, procurando saber mais, mesmo que achando um monte de coisa que é muito errada ou que não é adequada, as pessoas pelo menos deveriam ter a curiosidade de saber um pouco mais o que está acontecendo. E não tem, né? Creio que nem pelas minhas coisas, nenhum pelas coisas do outro. Ou talvez um se interesse mais pelo outro porque estão todos no mesmo nível, né? Então isso é triste também, porque fala-se muito em mudança, né? Transformar, né? A vida das pessoas, a educação, os alunos são mais importantes. Eu ouço muito essa frase. Os alunos são mais importantes. Tem que pensar nos alunos. Daí, na prática, o que eu vejo é o seguinte: para essas pessoas todas, pensar no aluno, né, que é um ser humano, que é um espírito dentro de uma veste humana, que deve despertar e se tornar fantástico na sua profissão, e para isso ela precisa ver uma realidade mais profunda. Então, para fazer isso, você tem que tratar com esse devido grau, né? Com essa visão. Se não, o que é pensar no ensino, nos alunos, para essas pessoas? Para elas faltou um professor, enfia outro lá. Não tem ninguém, vamos procurar um cara na rua e tacar lá dentro da sala, qualquer um. Não tem alguém para dar esse curso, pega qualquer um, o cara desenha umas coisinhas na lousa, mais ou menos, e tá bom. Os caras têm que ter esse número de aulas exatos, mesmo que as aulas sejam toda uma porcaria, o cara, em vez de ficar 2 horas, fique meia hora e tal, e as pessoas não se interessam pelo método que a pessoa está aplicando, pelo grau de doação que a pessoa tem em sala, pela preocupação em avaliar, pela evolução dele ao longo dos anos, de como ele está fazendo as coisas. Não tenho preocupação nisso. Vamos fazer uma coisa diferente, um evento para tratar da questão energética, da matriz energética, da cultura e do nosso planeta. Para onde a gente caminha? Ninguém tem o menor interesse, né? Você pode falar, conversar, as pessoas... Não é nem que entra por um ouvido e sai pelo outro. Para uns bate aqui e volta, nem chega a passar, né, de rápido pela cabecinha da pessoa. A coisa já quica. Eu estou falando de ambientes onde isso deveria ser eixo central, né? Educação, ciência, tecnologia, né? São as coisas mais importantes de um ambiente que trata sobre educação, né? Que visa formar pessoas, né? Infelizmente, hoje busca-se informar as pessoas muito mais do que formar, e informar em excesso, né, às vezes, e de forma automática, quadrada. Então, eu não vejo salvação para o sistema educacional, nem para os diversos sistemas, né? Inclusive porque a educação deveria estar ditando, influenciando o sistema econômico, mas ela é uma escrava do sistema econômico, que já está caduco, em fase de putrefação avançada e acelerada. E a educação serve esse sistema. Ela aceita tudo, ela engole tudo sem questionar, né? As pessoas são que nem cordeirinhos, elas falam, né, que tudo deve ser feito lentamente, tal, para haver mudança. Realmente, as mudanças vêm lento, mas aí que está a questão.
A gravidade do momento histórico atual não permite esse grau de lentidão, né? Infelizmente, a gente teve tempo para fazer as coisas lentas. Se a gente começasse a se conscientizar do nível que eu estou falando aqui nesse canal para cima das questões, quer dizer, aqui é o nível mínimo, né? É muito mais. Se a humanidade como em maioria, né? Não precisa ser por unanimidade, mas como uma massa crítica, pelo menos, começasse a conscientizar disso e atuar, né? Desde uns 100 anos atrás, 200, a gente ainda teria alguma chance, né? Mas não, isso não foi feito. E as pessoas que estão despertando para essa realidade ainda se conta nos dedos da mão. É 1 em cada 100, 1 em cada 1000, né? Então, você não consegue atuar a não ser em lugares restritos, né? Eu consigo dar lives, né? Deveriam muito mais gente estar antenadas, mas já está bom, né? Infelizmente, a questão não é mais da questão de você comunicar, é a questão dos outros evoluírem para compreender. Eu tenho um canal, eu tenho um blog, eu dou as minhas aulas, tanto em método quanto avaliação, de uma maneira completamente diferente, né? E não deixo de passar o conteúdo, né? Imaginem, né? Como é que o cara consegue imprimir essa realidade do espírito e ao mesmo tempo fazer o cara se aprofundar em fenômenos, né? Físicos, matemática, em processo, em técnicas e tudo. Imaginem só. Isso é monismo, inclusive. Então, isso é uma coisa, é o que eu posso fazer, né? O afastamento natural das outras pessoas, se as outras pessoas começarem a refletir, né, forem sinceras consigo mesmas, elas vão começar a se dar conta do que está ocorrendo de fato, né? Por que ocorreu isso? O que está ocorrendo, né? Vai demorar tempo para essas pessoas começarem a perceber, mas quando começarem, elas vão se tocar. Ah, não é que o cara me excluiu ou eu excluí, não é que... Não é nada disso. É que aquelas coisas que ele falava, eu não estava pronto para vivenciar. Então, para mim, não dava. Então, eu instintivamente fui indo embora, né? Mas que pena que se eu tivesse percebido isso, nossa, como eu ia evitar um monte de decepção, né? Eu estou vendo agora, né? Eu começo a observar pessoas que antes se agarravam muito a umas coisas, essas coisas os traíram, elas sofreram uma decepção e elas começaram a acordar para um aspecto ou outro da vida. Ainda vai precisar de muita dor, mas as pessoas começam a perceber, né? Eu já sabia lá atrás, você está se agarrando uma coisa, isso aí não é grande coisa, né? No começo é muito legal, mas depois, cuidado, se você se agarrar, quanto mais força você se agarrar a uma coisa do mundo, maior vai ser a decepção quando ela te trair. E pode ter certeza, a hora que o contexto for favorável, essa coisa do mundo vai lhe trair. Então, essa coisa do mundo você pode aplicar, pode colocar qualquer coisa aí, tudo se encaixa, né? Um relacionamento, uma nova profissão, uma nova carreira, um emprego, um novo grupo de colegas, né? Um novo grupo disso, daquilo, uma nova faculdade, uma nova isso, uma nova aquilo, um novo local que você está vivendo. Pode ter certeza. Não se prenda demais à coisa. Tudo é transitório. Só se atém à substância. Bom, mas voltando à grande questão aqui, que era tópico desse vídeo, eu fico assim, não é por falta de vontade, de criatividade, de amor às pessoas que eu falo essas coisas, né? E estou nessa situação. É porque realmente não dá, meu amigo. Então, essa pessoa aí, né? É muito chato você chegar, né? Após ela essa pessoa ter me ouvido várias vezes, ela conhece as percepções que eu tenho do mundo e ela vê que eu estou fazendo o exemplo, eu estou exemplificando, né?
Eu me coloco em zonas que ninguém se coloca em prol da ascensão do lugar, dos lugares onde eu atuo. A pessoa vê isso, não é só conversas profundas, né? Mas é uma aplicação. A pessoa vê isso, ela viu de perto vários dramas que eu passei. E a ajuda foi muito tímida, né? Foi uma ajudinha, mas muito aquém do que poderia ser dado. Porque a pessoa está chafurdada em um monte de coisa que ela se colocou ao longo de uma vida, sem a orientação reta, ao longo de anos ou décadas. Então, o que ocorre é que, assim, é muito chato você ver, né, que às vezes numa simples conversa onde você teria o tempo, a oportunidade de estabelecer uma relação mais profunda com essa criatura, né? Quer dizer, parar e ouvir de verdade, né? Não é esperar, se o cara não falou em 5 segundos uma coisa que eu capto, eu já corto e vou continuando, né? Vai que nem um trator atropelando. Quer dizer, é muito decepcionante isso. E isso vai reforçando, né? Vai me fazendo ficar cada vez mais solto, né? Liberto das outras pessoas. Não é que eu não, digamos assim, não é que eu queira, como eu diria, não é que eu fico pensando com ódio, tal, mas é que, tipo, eu cheguei aqui, tipo, eu pensei que pelo menos uma conversinha de meia hora ia dar e eu não sinto que eu posso me manifestar muito, né? É broxante isso, né? É uma coisa que não dá, então você abandona. Isso vem me reforçando cada vez mais essas visões. Eu ponho essas visões de mundo que eu tenho aqui, eu passo, eu ponho elas lá no terreno do mundo e eu falo, né? Pode metralhar, dá bazucada, arregaça. Vamos ver se essas visões são fortes o suficiente para resistir ao fuzilamento desse planeta, né? Dessa humanidade. E fuzilam, né? Eu coloco as coisas em questão, deixo fuzilarem. Fica meio furado, tal, mas a coisa resiste, por incrível que pareça. Ao passo que outras pessoinhas com suas pequenas visões de mundo, né, que elas acham que é o máximo, elas têm um medo de colocar isso no terreno, né, real, sujeito aos tiros, às granadas, aos canhões, né, de ataques psíquicos, né, e se isso é colocado em campo, logo vai agora, puff, passa um vento e já detona, que nem castelo de areia. Quer dizer, tudo isso me leva a reforçar cada vez mais essas questões. E por isso eu falo tanto da obra de Pietro Baldi, porque ela é repleta, ela transborda dessa profundidade. E ela relaciona com a vida das pessoas, né? Qualquer que seja a sua realidade, se você tiver o olho espiritual minimamente já desperto, você vai conseguir perceber isso. Você vai conseguir relacionar a sua vida com esse aspecto profundo, essas leis e princípios universais que regem o nosso universo e estão reconduzindo ele lentamente para o seu estado originário, são. O antissistema regressando ao sistema, ao seu estado originário não imortado. Então, isso aí é muito interessante. Se fosse me dado a oportunidade de, a partir disso, ir desenvolvendo as conversas, ou, melhor dizendo, se a partir dos assuntos mundanos me fosse dada a oportunidade de construir uma coisa que chegue até isso, as pessoas iam começar a perceber e talvez praticar em vida essas grandes questões. Mas aí que está. Não existe, né? A pessoa não se abre nem um pouquinho para começar a pingar um pouco disso. Ela vem já rebatendo, já tem a teoria, a coisa intelectual tudo pronta, né? Os instintos agem e o intelecto obedece eles e daí tudo fica fechado. É um sistema, as pessoas se comportam como sistemas fechados em relação às coisas espirituais. Em termodinâmica, a gente fala de sistemas isolados, fechados e abertos em termos de matéria e energia.
A gente poderia até estender isso para a questão da informação, que seria a matéria-prima da consciência que atua em nossas vidas. Mas, mesmo que uma pessoa, por natureza, né, não tem como evitar, seja um sistema aberto em termos de matéria, energia e informação, em termos espirituais, essa pessoa não consegue ser aberta. Ela só vai se abrindo ao pouco, ao longo, em muita pequena dose, ao longo de muitas dores, muitas reencarnações, por causa de dores, né? Daí ela vai se abrindo um pouco espiritualmente, mas ela quer ficar fechada, né? O que eu percebo é isso. A pessoa não se abre nem um pouco. Olha, a gente tá com uma onda de calor aí insana, várias ondas vindo, né? Não sei se vocês percebem, mas tem várias coisas bizarras, medonhas acontecendo em nossa sociedade, aqui em nosso país. E no planeta Terra também, né? É só questão de enxergar a fundo. Muitas coisas. A política não chega a lugar nenhum, né? Os caras que querem um mundo melhor usam dos mesmos métodos daqueles que querem manter as coisas no modo business as usual, né? Fazer os negócios como sempre. E daí eles acabam até decepcionando mais ainda as pessoas. Então, não dá, nisso aí não funciona. E as pessoas estão muito distraídas com seus LinkedIns, né, com seus Twitters, né, redes sociais diversas, no Zap, todas as ferramentas, né? Deveriam ser usadas para uma coisa boa, mas não são usadas para isso, né? E no YouTube também tem várias coisas, tem algumas coisas interessantíssimas que ninguém busca e um monte de besteira que as pessoas buscam. E daí o mais impressionante, né? Eu percebo isso, né? Eu percebi ontem falando em sala. Melhor dizendo, eu reforcei minha visão. Sempre que você pega um aspecto muito profundo da realidade, uma visão espiritual, que vem acompanhado de um dizer muito severo, incisivo, a pessoa não consegue assimilar isso e acaba justificando sempre, olha, mas tem pessoa que gosta disso e tal, né? Você cita, né, você fala sobre a profundidade que tinha certos filmes antigos, né? Daí a pessoa fala, mas tem filmes modernos que também são longos tanto quanto. Daí eu falo, não, mas isso aí é muito superficial, né? Frente ao que era tratado lá. Daí vem outra pessoa e fala, não, mas às vezes a pessoa não quer pensar, a pessoa não quer descansar um pouco, não quer ficar pensando. Aí eu respondi, né? Mas daí se eu quero descansar, eu durmo. A pessoa ficou sem ter o que responder. Mas o que eu queria dizer, né? Se fosse dada a oportunidade da gente ter uma conversa mais a fundo, que quase nunca existe, eu diria o seguinte, né? Você ver um filme profundo não significa que você não esteja tendo um lazer, não esteja relaxando, não esteja se divertindo até, de certa forma. Essa atividade é tão gratificante quanto. Quando o sujeito fala que pensar é cansativo e tudo, ele está falando em termos de intelecto. Mas em termos intuitivos, não existe mais essa separatividade. Quando eu estou aqui fazendo os vídeos, desenvolvendo uma visão de mundo, estabelecendo diagramas, tendo uma conversa de 2 horas que a gente pode até chegar e sistematizar isso em termos técnicos, científicos, filosóficos, gerar uma obra de arte, talvez futuramente, né? Gerar um novo modo de atuar, ou até uma iniciativa, um projeto em comum. Quando eu estou envolvido nessas coisas, para mim é lazer, é trabalho e é estudo. Eu não tenho essa necessidade de recompensa. Então, os grandes filmes não são esses filmes hiperintelectuais que têm essas filosofias infecundas. Talvez o sujeito esteja pensando nisso. Não. Quando eu assisto os 10 Mandamentos, Lawrence da Arábia, Ben-Hur, outros grandes filmes também modernos, né, como A Vida dos Outros, né,
vários filmes, né? Vários. Eu poderia ficar... Se eu ficasse falando sobre grandes filmes que eu vi na vida, já daria centenas de vídeos aqui, relacionando os aspectos mais diversos da existência de uma pessoa, né? Mas tem vários filmes que não são intelectualmente difíceis, mas são muito profundos e eles planificam a sua alma. Eles dão prazer para a pessoa que assiste, né? A pessoa se envolve, ela tem lazer e ela está estudando, ela está aprendendo a fundo ao mesmo tempo. Então, essas pessoas, elas não percebem esse aspecto, né? Infelizmente, eu não tenho a oportunidade de falar sobre isso, de exibir filmes, de construir uma egrégora que gere uma atmosfera que permita as pessoas começarem a ter um contato com as coisas que eu vivencio a todo momento. É muito triste não ter a oportunidade de manifestar isso, sendo que você trabalha num ambiente onde isso deveria ser aceito. As pessoas deveriam estar abertas. E a culpa não é tanto dos alunos, né? Os alunos são menos culpados nessa história toda. Os maiores culpados são as pessoas que têm o poder em mãos de conduzir essas pessoas, de mostrar coisas diferentes. Então, tudo isso, vendo como funciona, para mim é muito broxante, né? Usando um termo forte aqui, né? Do âmbito sexual, né? Da vida afetiva, sexual, é muito decepcionante, né? Você chegar com a coisa bem intencionado, bem casado com a realidade, com projetos bem concretos, né, que visem apontar para cima, tudo muito bem ordenado, muito aberto, né, muito disponível para contatos. É muito decepcionante você fazer isso e as pessoas negarem completamente das mais variadas maneiras, né? Alguns muito disfarçadamente, né? Outros mais na cara, mas todos igualmente de forma ignorante, né? Que expressa o grau de consciência da própria pessoa. É muito decepcionante, né? Então, assim, tudo isso que eu falo aqui, essas coisas que eu venho despejando, não é um monte de desabafo de um tiozão de quase 40 anos frustrado. Não é uma lamentação, não é uma construção de uma teoria de ódio porque o meu pequeno relativo não conseguiu fazer o sucesso. Não é uma questão de que a minha visão de mundo, né, que quero impor e quero que todo mundo siga. Não, eu quero que as pessoas se conscientizem da realidade delas, né, que elas têm um infinito dentro delas, que elas estão enterrando, né, elas estão sufocando Cristo, a consciência crítica nelas. A todo dia eu vejo as pessoas afogarem o seu Cristo interno. Você bota numa lâmpada bem pequena e vai enterrando ele, girando o dedo, né? Fala, fica aí preso, porque para mim, com o intelecto eu resolvo tudo. Ó, eu tô ficando bom aqui, ó, tô músculo, tô esperto, tô fazendo uma pós, estou fazendo as conversas, costurando, né, minhas relações sociais para eu me garantir. Tudo isso, ó, dane-se você, né, seu Cristo interno, dane-se. É isso que eu vejo as pessoas todo dia fazerem. Isso me preocupa muito. Eu gostaria de conversar, né, que o meu Cristo interno, minha consciência profunda, conversasse com a outra consciência profunda do outro. Mas o outro não permite. O outro não permite. Daí, a partir daí, né, todos vocês que estão assistindo, né, baseado nisso, né, que eu estou falando, né, se vocês me conhecessem, né, tivessem do lado, né, um Big Brother vendo, acompanhando minha trajetória, eu acho que vocês poderiam ainda melhor avaliar. Vocês podem dizer, né, se aqui tem um tiozão frustrado, né, ou aqui tem uma pessoa que está falando outra coisa, né? Que está apontando para outra coisa, está desgastando, né? Usando a sua vida, se consumindo em prol dessa coisa. Vocês vão poder avaliar bem, né? Se vocês conhecerem a fundo
aqui o trabalho. Na forma, né, nas aparências, confunde muito, né? O imbecil, né, o subnormal, é confundido com o supernormal. Não que eu me veja como um supernormal, mas eu já não acho que eu não estou exatamente no normal. Eu diria que eu sou um normal, mas que já está muito ansioso, fazendo muito esforço para me tornar o que eu devo me tornar. E o que todos nós aqui devemos nos tornar. Então já é aquele tipo que o Baldi classificou como é ainda um cara que está no grupo dos involuídos, só que não é um involuído exatamente, mas ainda não é um evoluído. É um sujeito que, se vem um evoluído, se vem uma pessoa que defende um aspecto grande, ela vai de corpo e alma e defende essa pessoa, defende essa ideia. Ela coloca a sua vida, né? Ela paga para ver. Sabe o que é pagar para ver na prática? É você colocar seus canais humanos a serviço de coisas eternas. É você fazer uma coisa que ninguém faz porque a sua consciência lhe disse isso, né? E você vai perder, né? Pessoas vão te olhar feio. Pessoas vão fugir do seu círculo de amizades. Pessoas vão tentar te atacar. Pessoas vão te negar coisas. Pessoas vão ficar cochichando sobre você. Que perda de tempo, né? Pessoas vão fazer isso, né? Mas nem por isso você deve parar. Então, é lamentável ver que no estado atual a humanidade realmente está nessa miséria. É lamentável. E todas essas conclusões, né, tudo isso que eu passo com uma severidade aqui, com uma certeza tão grande, não é coisa gratuita, não. Eu fui até as últimas consequências em várias dimensões, né? Fui tentando, né, sob vários aspectos, espalhar a mensagem, exemplificar, e mesmo assim fica lá, né? A pessoa fica isolada, né? Está fora do concebível dos outros. E o nosso mundo hoje em dia, convenhamos, ela precisa dessas coisas. Essas coisas têm que circular em conversas. Essas coisas as pessoas deveriam estar mentalizando, deveriam estar percebendo, deveriam estar praticando na vida. Coragem, inteligência e bondade. Coisa que eu falei na penúltima live, né? A grande batalha, né? A grande batalha, a última live eu falei sobre isso. As características do herói, né? Ou do super-homem. Existem vários tipos de heróis, né? O herói, na verdade, é o evoluído, né? É o gênio que se manifesta no campo social, né? Da atuação, da comunicação, né? A gente tem vários tipos de gênios, né? A gente tem o santo, o místico, o cientista, o artista, o grande pensador, a pessoa que vivencia, o criativo, o inventor, o empreendedor. O empreendedor, um exemplo bom é o Jacques Fresco, né? Projeto Vênus. E por aí vai, né? A gente está pegando os verdadeiros cientistas, os verdadeiros empreendedores, os verdadeiros artistas, né? Inventores, a gente pode citar Nikola Tesla. Então, é importante que a gente destaque quem são os verdadeiros gênios e não esses talentos medíocres, né? Que usam o intelecto para conseguir um arranjo novo e ganham vantagem, né? Um monte de pessoas segue esses e acha que eles são verdadeiros iluminados. Isso para mim é patético. Os verdadeiros gênios, né, são essas pessoas que geralmente foram incompreendidas, excluídas, e hoje até que são admiradas, né? Hoje que estão bem distantes, são admiradas. Vai ver a vida que Nikola Tesla teve, né? Nossa, eu nem sequer imagino, né? Eu vou procurar, eu tenho interesse em ver vídeos e ler livros sobre a vida dele, né, mais a fundo. Porque isso, um aluno, né, o aluno que conversava muito comigo, falava muito a respeito do Tesla. É impressionante como ele, nossa, deve ter sido muito difícil querer implantar uma coisa que estava muito à frente do tempo. Até hoje em dia, né, está. E ele foi negado, foi perseguido, tal, porque as ideias dele iam contra as diretrizes do sistema econômico, que hoje em dia é o mesmo sistema econômico.
Só que hoje a gente está num estado de destruição total, né? Exponencial. E hoje, né, como está longe, distante, começam a criar livros, vender livros dele e admirar. Olha só a canalice do involuído, do ser humano. Depois que o gênio foi morto, foi esquecido, os seus projetos não foram implementados, passa 100 anos, né, 80, 70, a gente ainda continua ganhando com ele, vendendo livros, fazendo filminho e tal, que às vezes nem abordam de forma tão profunda o fenômeno que eu estou descrevendo aqui. Abordam, sim, com uma certa profundidade, mas não no devido grau, que faça as pessoas terem vergonha de participarem de uma humanidade que faz isso com seus gênios, né? Porque aqui não tem nenhum inocente, né? Todo mundo tem sua parcela de culpa, né? Eu mesmo aqui eu tenho minha parcela de culpa. Por isso eu me esforço tanto em estar me melhorando, em estar repassando isso, em buscando diálogo com as pessoas. Que aqui é um ambiente onde eu posso fazer isso, né? No ambiente onde eu poderia, teoricamente, deveria estar fazendo isso, deveria me ser permitido, não é, né? Nas rodas sociais por aí também dificilmente é possível desenvolver isso. Mesmo se você desça de grau até o grau da pessoa e busque puxar um pouco para cima, pelo bem dela e seu, mais pelo dela do que o seu. Mesmo assim a pessoa fala, não, subiu demais, não, quero ficar aqui, sei que desça tudo isso e fique aqui. É sempre isso que eu vejo. E é isso que eu vejo quando eu estou nessas conversas de pessoas, né, que às vezes dizem que querem se melhorar, mas daí me tratam como se eu fosse um objeto, né? Querem que eu fique no mesmo nível delas. Por quê? Porque o mundo é baseado nas quantidades, né? A pessoa está norteada pelas quantidades. Então o outro também tem que estar. Enquanto as coisas forem assim, nada vai mudar. Tenho certeza absoluta disso, como eu tenho. Bom, é isso que eu tinha para falar para hoje para vocês. Eu desejo um caloroso abraço a todos, paz, e estamos juntos nesta jornada. Perseverem até o fim, mesmo se o mundo vos estraçalhar, mas se vocês permanecerem sintonizados com o alto, com suas consciências, vocês irão conseguir superar os obstáculos do tempo presente. Paz a todos e saudações fraternas.